Pessoal, bom dia. Vim aqui hoje gravar mais um videozinho para vocês falando sobre a questão do trabalho, né? Aqui em Santa Catarina, no Brasil também. E o que está acontecendo, assim, em termos de do que a gente pode ou não fazer, do que a gente está conseguindo fazer, de como a gente, enfim, está sobrevivendo aí. Eu estou vendo uma situação cada vez mais complicada aí, sabe? Por duas questões, que é o que eu vou levantar hoje. Uma dessas questões é o seguinte: é a desvalorização do trabalho, aquilo que eu já tinha falado antes. O que quer dizer isso? Cada vez mais, quanto mais você tem uma qualificação, uma profissão, uma instrução mais, enfim, mais aprimorada, de nível superior, mais fica difícil de você conseguir colocação no mercado de trabalho. Então a opção que sobra muitas vezes para esse pessoal, para sobreviver, é concurso público. Então se torna uma roda viva, porque você tem menos gente gerando dinheiro, né? Ou seja, trabalhando na iniciativa privada, e mais gente gastando dinheiro, que é o setor público. O setor público não pode dar lucro, então não tem como dar lucro. Ele é um setor de serviços, basicamente, né? São serviços públicos. E aí que entra essa questão de nós estarmos cada vez num ciclo vicioso que começa a afundar cada vez mais. A questão hoje que nós temos aqui no Brasil, não só no Brasil, como em vários países do mundo, da dívida pública, né? Ela é exatamente isso, né? A questão é muito diretamente relacionada à questão da geração do emprego. E aqui está acontecendo muito esse efeito, né? Existem muitas promessas de emprego, mas todos os empregos que tem, ou pelo menos a grande maioria desses empregos, são empregos simples, que não exige uma formação melhor das pessoas. Então a gente vai lá e qualquer um consegue trabalhar, de repente de caixa, em alguma loja, em algum mercado, consegue trabalhar como vendedor em alguma loja também, às vezes mesmo sem experiência, porque eles querem, muitas vezes o pessoal da loja quer realmente renovar, e até é interessante essa renovação para eles, né, para os empresários, porque eles conseguem manter o nível salarial mais constante. Então tem um funcionário há muito tempo já trabalhando para você, então você não tem aquela obrigação moral de, vou dar um aumento para o cara. Apesar de que tem muitas empresas aqui que não tem esse tipo de preocupação também. O funcionário trabalha 20 anos para a empresa, ganha a mesma coisa e acabou. Quer assim, não quer, procura outro, entendeu? E isso aí está acontecendo por quê? Porque nós temos excesso de oferta de mão de obra. É aquela história do desemprego. Quanto mais gente desempregada, mais você tem um controle sobre os salários, né? Você não precisa aumentar tanto o salário, porque você sabe que vai ter muita gente interessada em conseguir pelo menos uma colocação, entendeu? Se for ver nas estatísticas hoje no Brasil, você vai ver que a maioria das pessoas não está mais procurando emprego, simplesmente desistiu, entendeu? Porque não tem muito emprego para procurar, né? Existem regiões do Brasil que simplesmente não tem, né? Eu conheço algumas cidades do interior aí, por aí pelo Brasil afora, que não tem o que fazer, não tem, entendeu? Então os jovens dessas cidades acabam saindo dessas cidades e procurando morar em centros urbanos para poder conseguir alguma colocação profissional e tal, e ter seu próprio dinheiro, entendeu? E aí começar a vida deles, né? Mas realmente é uma situação muito complicada. Essa situação já existe há muitos anos aqui no Brasil já. Eu pessoalmente convivo com isso aí desde que era criança, né? Inclusive na época que eu era criança teve muito aquela história do êxodo rural. Muita gente saiu da área rural e foi para as grandes cidades. Então cidades como São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, explodiram, incharam, porque as pessoas saíam do interior que não tinha perspectiva nenhuma, né? Não tinha o que fazer, e iam para a cidade grande. Então você vê que assim, quantos anos aí continua tudo a mesma coisa, né? E vai continuar. Eu não vejo... Aí o vizinho passou aqui para dar o alô.
Mas eu não vejo uma forma disso ser sanado a médio ou até mesmo longo prazo, sabe? A não ser aquilo que eu acho, que a gente deveria mudar a forma de se pensar o trabalho, entendeu? Se valorizar o trabalho de uma forma diferente. Uma coisa que eu aprendi viajando, por exemplo, é que poderia fazer o trabalho pago por hora. E existem países aí, né, que são mais evoluídos que o Brasil, por exemplo, e o Brasil não aprende com eles. Se você trabalhar 1 hora, você já recolhe a sua previdência por 1 hora, mas você trabalhou aquela hora, você está recolhendo imposto, está sendo reconhecido por aquela hora. Aqui no Brasil, na nossa previdência, você tem um mínimo para pagar, né? Você tem um piso para pagar, por exemplo. Então, se você não atinge aquele piso, não adianta. Se você vai pagar o carnezinho de autônomo para o INSS, você tem que pagar um dinheiro que muitas vezes você não recebe no mês todo. Isso eu estou falando do pessoal que mora mais pro interior e tal, né? Que é onde não gira tanto dinheiro quanto gira na cidade. Então o pessoal muitas vezes sai de lá e vem para a cidade justamente por isso, para ter dinheiro para girar. Entendeu? Porque se não está no interior, nunca vai ter uma aposentadoria. Às vezes conseguir uma aposentadoria rural fica difícil, não tem como comprovar nada. Então é complicado. Realmente são situações assim que acontecem que a gente tem que pensar. Mas eu vejo da seguinte forma: se a gente fizesse e pensasse de uma maneira mais positiva em relação ao trabalho, uma maneira de reconhecer o trabalho e valorizar mais o trabalho, e não valorizar tanto o produto, como é o caso do Brasil, por exemplo, as coisas aqui são caras e a mão de obra é barata. Então você trabalha por hora, você ganha 5, 6 reais. Mas você vai almoçar, em questão de meia hora você gastou 20 reais. Quer dizer, pô, é desproporcional, né? E muitas vezes você trabalha no próprio restaurante ainda. Então, quer dizer, você tem uma reciprocidade muito negativa e muito curta nessa questão, né? O salário acaba sendo uma coisa muito, assim, desproporcional ao que você tem que trabalhar para conseguir o salário, né? Esse efeito não é de agora, mas eu vejo que isso está se aprofundando, né? Então, com a crise agora dessa pandemia, eu até estou sem máscara aqui porque eu tirei para poder gravar, né? E estou sozinho aqui. Eu também não fico convivendo com pessoas assim, sem máscara, né? E aí a questão que eu vejo é essa: a gente não tem como sair desse ciclo vicioso, a não ser que a gente se preocupe, os governantes, não só os governantes, mas o povo em si, se preocupar em mudar esse sistema, esse ciclo vicioso, valorizar mais a mão de obra da iniciativa privada e começar a cortar os gastos com o setor público. E agora eu estava vendo, até ontem eu vi que estão começando já a querer fazer concurso para o Tribunal de Contas, para o Tribunal... Ora, mas bomba! Como é que eles vão contratar funcionário numa época que não tem dinheiro nem para ajudar o povo, sabe? Nem para comprar medicamento, muitas vezes. Enfim, é só olhar os postos de saúde aqui. A maioria estão fechados, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que repensar o emprego, isso que eu penso. Aí, e valorizar mais as pessoas, sabe? Valorizar a pessoa. E não tanto o resultado, o produto em si, né? Às vezes para você fazer um concerto que muitas vezes as pessoas acham que é baratinho, você teve que estudar anos para fazer aquilo. E isso não é valorizado na hora que você vai pedir ou fazer um orçamento ou cobrar, enfim, do cliente, né? Isso acontece muito, tá? Muito também, principalmente com quem não é uma profissão ainda mais reconhecida, assim, né? Naquela região, por exemplo, não tem aquilo. Então aí se cria uma situação bem complicada, assim. A pessoa fica bem deslocada. Por isso também que muita gente também acaba migrando, né, no Brasil, de um estado para outro, de uma região para outra, procurando exatamente uma colocação. E é difícil muitas vezes, né? Mas vamos para a bola para frente e vamos batalhar, que esse ano tem mais, né? Esse ano ainda não acabou, pelo menos não para mim, ainda tem muito trabalho até o final do ano. Eu quero ver o ano que vem. E um abraço para todo mundo, não esqueçam de deixar aí um like aí, por favor, e
toca no sininho ali da notificação, aqui no cantinho. E aí quando aparecer um vídeo novo já aparece para vocês aí, tá? Mas fiquem atentos que eu vou colocar outras coisas aqui com relação ao emprego também, que eu acho interessante a gente ver, com relação à valorização do emprego e ao trabalho, tá bom? Abraço e até a próxima.